Pois é, você que acompanha a programação do portal Saúde e Livros, sabe que o Dr. Arthur Dzik, especialista em reprodução humana, todos os anos viaja para a Europa para participar do Congresso Europeu de Reprodução Assistida. E aí ele nos traz não só as novidades, mas também lindas imagens das cidades onde ele vai para participar do congresso, né? A gente já viu Lisboa, já viu Roma, Fontana de Trevi, enfim. Mas esse ano o congresso foi como virtual, né? Como tudo que a gente está vivendo nessa pandemia. Então eu quero saber, doutor Arthur, quais foram as novidades desse congresso virtual que aconteceu presencialmente em Copenhague. Então, Isabel e colegas, Agora é assim, a gente se concentra, mas a gente tem informação dos congressos e a informação mais atual. É o novo na época da pandemia do Covid-19. e realmente esse congresso, teoricamente, era para ser em Copenhague, na Dinamarca, né? A gente agora tornou ele virtual e a gente tem sim condições de ter as principais informações, foi muito bem organizado, né? E eu procurei selecionar um tema e aprofundar, né, sobre a criopreservação de uma forma geral, que é uma realidade nos tratamentos de reprodução assistida, né? Antigamente a gente congelava os embriões de uma forma lenta, hoje em dia a gente congela através da vitrificação, isso foi uma revolução, né, de uma forma geral, melhorou muito os resultados, né? Existem até serviços que dividem o tratamento em duas etapas, uma só para indução e outra só para vitrificação. Né? Antigamente a gente indicava para prevenir o hiperestímulo, hoje em dia, com o aumento do diagnóstico genético pré-implantacional, PGTA é uma indicação de vitrificação. Na prevenção, é claro, ainda do hiperestímulo, em algumas situações de falha de tratamento anterior, a gente tem optado por transferir num ambiente talvez com menos hormônio e com resultados interessantes. Tivemos uma aula muito interessante da Ana Cobo, que é uma das responsáveis pelo congelamento e pelo laboratório de reprodução assistida do IVE Valência, né? E mostrando que, número um, aumentou muito o índice de congelamento de óvulos para a feitura de um banco de óvulos, e os óvulos vitrificados e afrescos têm a mesma eficiência e que simplificaram muito e deram muito mais segurança no tratamento de reprodução assistida, né? Então, um dado importante é que a vitrificação dos óvulos, que a gente também usa para preservação social e oncológica da fertilidade, veio para ficar, né? Principalmente nas pacientes com menos de 35 anos, que têm os melhores resultados na sobrevida, na formação de blastocisto e na taxa de implantação, né? Um outro dado importante que sempre é colocado é da influência dos embriões congelados no resultado da fertilização. Então tivemos uma palestra de uma colega da Escandinávia, né, da casa de Copenhague, e que ela mostrou que quando a gente que não é para todo mundo, né, que a gente realmente deve congelar os embriões quando a gente vai para o diagnóstico genético, o PGTA, quando tem risco de hiperestímulo ou com situações de dificuldade de implantação anterior. A vitrificação é uma revolução nos tratamentos e no manejo das pacientes em clínicas de reprodução assistida mundialmente. Os resultados melhoraram muito, tanto da vitrificação de óvulos como de blastocistos. Os bebês vindos de vitrificação são exatamente iguais aos bebês que vieram de gravidez de embrião a fresco, né? O único detalhe é que existe uma tendência ao preparo endometrial para transferência desse embrião vitrificado num ciclo natural, né? Não num ciclo artificial, porque aí sim parece que a ausência do corpo lúteo pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia e aumentar o risco de abortamento, né? Tirando esses detalhes,
A vitrificação dos blastocistos vieram para ficar, ainda mais com um aumento importante do número de tratamentos com diagnóstico genético pré-implantacional, PGTA, onde o congelamento de óvulos é mandatório. E naquelas pacientes com baixa reserva, que a gente pode propor o duostin, que é a indução, duas induções no mesmo ciclo menstrual, também, pelo menos o primeiro ciclo tem que ser vitrificado. Então, vai aí o que teve de importante na vitrificação de embriões. Agora, uma coisa que ninguém está falando, né, mas que deve estar no pensamento de muita gente, é se essa Covid-19, se esse novo coronavírus interfere de alguma maneira na reprodução humana. Bom, foram mais de 10 mil congressistas, um sucesso online, né? Praticamente o mesmo número de congressistas virtuais para os congressistas que estariam lá presentes, né? De mais de 70, 80 países, realmente um congressamento da medicina reprodutiva mundial. E claro que o Covid foi um dos temas principais, além das técnicas de vitrificação de congelamento. E praticamente todos os serviços de reprodução assistida na Europa estão em pleno funcionamento, com todas as suas atividades, e eles preconizam lá um histórico muito bem feito, né? E o conceito da clínica Covid-Free é mais ou menos mantida tanto na Europa como nos Estados Unidos, que é o nosso conceito aqui em São Paulo, né? Então faz-se uma pesquisa do DNA, do RNA vírus, né? Na orofaringe, 2, 3 dias antes da coleta dos óvulos, né? É claro que as pacientes grávidas elas são orientadas a ficar mais em casa. De qualquer forma, né, os primeiros bebês já estão nascendo de pacientes que tiveram Covid no início da gravidez e a gente não está tendo nenhum problema maior. Ainda é discutível a transmissão vertical do Covid da mãe para o feto. A amamentação continua sendo liberada, a gente tem bastante segurança. Muito obrigada, Dr. Arthur Dzick, por estar com a gente mais uma vez na nossa página, site especial Covid-19.